Você já imaginou se você tivesse um calendário e nesse calendário tivesse marcado tudo que vai acontecer com a igreja nos últimos dias? Todas as profecias com dia, hora, mês e ano, marcado para acontecer que nem Apocalipse capítulo 14. E se eu te dissesse que esse calendário existe e que esse calendário está disponível dentro do Apocalipse para a gente estudar? E se eu te dissesse ainda mais, dissesse que a mensagem que foi enviada para as 7 igrejas do Apocalipse, ela foi enviada por um motivo, porque o Senhor quis ensinar para a igreja os detalhes que vão acontecer durante um período de 7 anos. Por isso, a mensagem para uma igreja, mas que foi dividida em 7 partes. Apocalipse ensina tudo o que vai estar acontecendo nos últimos dias com a igreja. Apocalipse ensina quem serão os inimigos dessa igreja. Apocalipse ensina com que armas essa igreja vai lutar. Apocalipse ensina que sinais essa igreja vai fazer. Apocalipse ensina quem vai viver e quem vai morrer. Apocalipse ensina os sinais que antecedem a vinda do noivo com a noiva, antecedem o toque da 7ª trombeta. Tudo isso dado num período de 7 anos. Por isso, uma mensagem que foi enviada para 7 igrejas. Não foi por acaso, só tem uma igreja. Mas a finalidade do Senhor enviar essa mensagem às 7 igrejas foi justamente funcionar como um calendário. Como na Menorá, que você tem 7 candelabros. Como nos 7 dias da criação, que Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º, apontando 7 dias da criação. Como no livro do Apocalipse, onde você vê um período de 7 anos, como nas 70 semanas de Daniel. Então você vê que o Senhor ele faz questão de trabalhar com o número 7. Por isso a mensagem às 7 igrejas enviada num período de 7 anos. Então o Senhor pegou esse período de 7 anos todo, dividiu em 3 partes. Jesus, ele fala que tem o período de princípio das dores, tem o período de grande tribulação e tem o período de pós-tribulação. Princípio das dores, grande tribulação, ele diz, vos matarão. Princípio das dores, ele fala dos falsos profetas. Grande tribulação, ele fala, vos matarão, vos perseguirão por causa do meu nome. Pós-tribulação, ele diz, então vereis o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. O livro do Apocalipse mostra tudo isso de forma passo a passo, através da mensagem que ele foi dando para as 7 igrejas do Apocalipse. Se você alinhar as mensagens, essas mensagens que foram dadas para essas 7 igrejas, por exemplo, se você pega a igreja de Éfeso, você vai perceber que a igreja de Éfeso, ela vai estar alinhada no primeiro ano. Então, primeiro ano onde se abre as profecias. Você liga isso aí com o primeiro selo, tem o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que vem montado num cavalo branco. E a mensagem à primeira igreja, mensagem de apostasia. Ele diz, tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Olha o que ele está falando. Quem são os inimigos da igreja de Éfeso? Ele está dizendo que ela luta contra homens maus, contra homens mentirosos que se dizem judeus, que se dizem apóstolos, mas não são esses, são os inimigos dessa igreja. A história se repetindo como se repetiu com os apóstolos. Depois, se você pega a igreja seguinte na sequência, você vai ver que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, você vai ver que ela vai ter uma luta ali contra homens que se dizem apóstolos, se dizem judeus, mas são antes sinagoga de Satanás. Ele vai ensinar que esses que ela está lutando são os mesmos inimigos que os apóstolos também tinham na época. Ele mostra para a igreja de Esmirna que a igreja de Esmirna vai ser presa, que eles vão sofrer prisão. Ele fala para a igreja de Esmirna ainda que a igreja de Esmirna vai passar por uma aflição de 10 dias. Tereis tribulação de 10 dias. Quando você pega tribulação, troca pela palavra aflição, você vai ligar justamente com as 3 últimas festas que faltam de se cumprir, que é trombetas, expiação e tabernáculos. E no dia da expiação, que é no dia 10, está marcado lá a aflição da alma, do dia 9 ao dia 10. Afligireis a vossa alma do dia 9 até o dia 10. Então,
alinhando exatamente com o que ele vai falando para a igreja de Esmirna ali no segundo ano. E se você pegar essa mensagem que ele alinha ali para a igreja de Esmirna, você vai ver que liga com o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é aquele que tem uma espada, que tem autoridade para matar, uma grande espada, para que os homens façam guerra. Então ele tem essa autoridade para matar. Os homens fazem guerra uns contra os outros. Você vê que essa igreja, ela tem os mesmos inimigos da primeira. Ela tem lutas ali onde ela vai padecer prisão e vai ser morta. Ali está dizendo que a igreja de Esmirna, ela vai ser posta à prova por um período de 10 dias. Período de 10 dias que liga com o dia da expiação. Mas se você olhar para esse período de 10 dias, você vai ver que também que liga com o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles pediram, né, e foram provados por 10 dias, sem se contaminar com as iguarias do rei, com as iguarias da Babilônia. Então, provação de 10 dias. Se você vai para o terceiro ano, desses 7 anos do livro do Apocalipse, no terceiro ano você vai ter o alinhamento da mensagem que foi dada para a igreja de Pérgamo. Pérgamo, ele diz, onde Satanás habita. E para a igreja de Pérgamo, ele vai dizer que ela luta contra doutrinas de pessoas nicolaítas, doutrinas dos nicolaítas e doutrinas de Balaão. Olha a mensagem que vai alinhando aí. Então essa é a luta que a igreja de Pérgamo tem, essa doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. Aí, e depois, no meio da semana, 6 meses depois, mas sabe por que eu falo 6 meses depois? Porque eu estou com um raciocínio no ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Se eu raciocinar que são 7, então tem um ano, tem no meio da semana vai dar 3 anos e meio. 3 anos e meio que vai bater aqui com a igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira fala que ela luta contra um personagem muito conhecido chamado Jezabel. Jezabel, que é aquela que lutava contra o profeta Elias, um dos profetas que está descrito no livro do Apocalipse como as 2 testemunhas do Apocalipse. Então você vê que Jezabel está na metade da semana. E na metade da semana ele diz que ele está com os olhos como chama de fogo, irado com essa mulher Jezabel. E aí você vai ver que metade da semana são 3 anos e meio. Então na metade da semana ele mostra a mulher Jezabel que mata profeta, mas ele também mostra que vai ter Elias. E metade da semana vai ligar também com revestimento de poder. Você vai entender por outros estudos sobre o que eu estou falando aqui, desse revestimento de poder que acontece na metade da semana. Ou está ligado, pelo menos pelo que eu entendo, à metade da semana. Liga também, você vê que o meio da semana, que é 3 anos e meio, já é o período que está vindo, o período de grande tribulação aí. Então que Jesus falou, sereis atribulados e vos matarão. Vos matarão exatamente Jezabel, metade da semana, que persegue e mata profetas. Então Jezabel, que está ligada ali na terceira igreja, igreja que está no centro, e quando você olha, você vai ver que liga exatamente com o quarto selo. E o quarto selo, ele mostra ali o quarto cavaleiro do Apocalipse. O quarto cavaleiro do Apocalipse está na metade da semana. O quarto cavaleiro do Apocalipse que vem seguido pela morte e pelo inferno. Esse é o quarto cavaleiro do Apocalipse. Depois você vai ver que vem a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, que ele continua com a mesma mensagem, falando a mesma mensagem para as igrejas anteriores. Então ele fala que poucos ali não se contaminaram, que poucos ali, esses poucos que ele diz, que é aquele remanescente que não se contaminou, um remanescente que estava para morrer. Esses se vestirão de branco com ele. Então você vê que a luta dessa igreja é a mesma luta das igrejas anteriores, que está lutando contra doutrinas de nicolaítas, doutrinas de Balaão, está lutando contra Jezabel, que ensina prostituição, que tem autoridade
dada pela própria igreja de Tiatira para ela ensinar dentro da igreja. Então, ele traz uma mensagem dos inimigos dessa igreja, quem são os inimigos dessa igreja e como a igreja deve lutar. Depois, se você raciocina da forma que eu estou raciocinando, você vai ver que tem a mensagem para a igreja de Filadélfia. E para a igreja de Filadélfia, ele fala aqui que a igreja de Filadélfia, ela batalha contra a sinagoga de Satanás. Ela batalha contra os que se declaram judeus, mas não são. Vê a luta que está ligada no mesmo castiçal. Se você pegar a menorá aqui, está no mesmo castiçal, na mesma menorá, no mesmo ramo que está aqui conectado à igreja de Esmirna e à igreja de Filadélfia. Então você vê que os inimigos são os mesmos. Desde o princípio ali, a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, essa mensagem enviada nesse período distribuído de 7 anos, está falando do que os inimigos dessa igreja serão essas pessoas, que eles vão lutar contra essas doutrinas. Você vê que os apóstolos, eles deram uma recomendação para os gentios, que foi a seguinte, que se os gentios se abstivessem de coisa contaminada aos ídolos e da prostituição. Essa foi a recomendação deixada pelos apóstolos aos gentios. E aí você vê que vem por último a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não parece aqui lutando com ninguém, mas ele deixa uma mensagem aqui dizendo que ele está à porta. Então quando ele diz estou à porta, você vê que isso conecta ali com a parábola das 10 virgens, onde eles dizem que o noivo está vindo. Ele diz, eu estou à porta e bato. Então ele fala para a igreja de Laodiceia que ele não está dentro dessa igreja, que ele está fora. Por isso que você vê que a igreja de Laodiceia, ela não luta, ela não tem uma luta, porque a igreja de Laodiceia, ela não precisa lutar, ela é rica, abastada e não precisa de nada. Então ela é totalmente cega, ele está do lado de fora. Essa é a 7ª igreja no 7º ano. Então ele diz, estou à porta e bato. Você vê que isso antecede o toque na mensagem da 7ª trombeta. Selo, ele fala que tem ali a alma daqueles que foram mortos por causa do testemunho que sustentam. Você vê que essa mensagem ela está no 5º selo, depois do 4º selo. Do 4º selo que traz o alinhamento da igreja, que está na metade da semana, que é a igreja de Tiatira. A mensagem para a igreja de Tiatira, que traz a figura de Jezabel, que é aquela que mata profetas. Você vê a conexão ali com a igreja de Tiatira, com o que está acontecendo ali no 5º selo, logo na sequência, que é o que está alinhado com o 4º selo também, que está acontecendo ali, onde está mostrando o 4º cavaleiro do Apocalipse, que vem seguido pela morte e inferno. E quando você pensa morte e inferno, você sabe que é o Sheol, que é o abismo. Então, morte e inferno, em Apocalipse capítulo 11, está aparecendo ali que as 2 testemunhas, elas estão lutando contra a morte e o inferno. Elas estão lutando contra todo o poder do mal na sua plenitude. Então, eles estão lutando ali em Apocalipse capítulo 11. E as 2 testemunhas falam que elas estão sendo vencidas, estão sendo mortas pela besta que emerge do abismo, justamente ligando com a igreja de Tiatira, ligando com o que acontece depois do 3º ao 4º até o 5º selo. Então você vê que a mensagem da igreja é essa, é uma igreja que está lutando, está batalhando, que tem inimigos por todo esse período no decorrer de 7 anos e que está sendo mostrada que todas essas profecias elas têm dia, hora, mês e ano para acontecer, que nem foi dito na mensagem de Apocalipse capítulo 14, que aqueles 4 anjos tinham hora, dia, mês e ano para cumprirem, para serem soltos, para cumprir essa profecia. E esse mesmo raciocínio ele vai ter em todo o livro do Apocalipse. Por isso, uma mensagem que foi enviada para 7 igrejas. Só existe uma igreja. A finalidade dele enviar essa mensagem para 7 foi justamente dividir os acontecimentos durante 7 anos. Então a gente vai dentro do livro do Apocalipse, a gente tem um calendário mostrando
tudo o que vai acontecer com a igreja, passo a passo. Essa era a mensagem que eu tinha para deixar para você. Tem mais 2 vídeos falando sobre esse mesmo assunto. Você pega mais os outros 2 vídeos, junta com esse, você vai ter um entendimento melhor do que eu estou falando aqui sobre esse calendário, sobre esse relógio. Eu estou dizendo que tem dentro do livro do Apocalipse e que foi deixado para a igreja se guiar, para a igreja ter um norte, para a igreja se estabelecer, para a igreja nos últimos dias. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.